Olá pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o comportamento dos hormônios no ciclo ovariano. E vou mostrar para vocês aqui os picos e os vales. Os picos de atuação desses hormônios representam o momento em que eles são mais atuantes, tá certo? Picos a gente façamos de conta que estamos vendo montanhas, né? Parecem montanhas. Eu coloquei aqui as cores diferenciadas, né? Essas quatro cores aqui, verde, azul, vermelho e uma tonalidade rosa, né? Para diversificar. Eu sei que vocês não vão conseguir identificar direitinho, né? Por causa da resolução do celular, mas eu vou apenas explicar para vocês que os picos de atuação, a gente identifica aqui alguns picos de atuação e os vales. Então é o seguinte, pessoal, na ovulação, compreendendo um período de 28 dias, a ovulação ela corresponde exatamente ao período intermediário dessa contagem, tá certo? Um período mais ou menos na metade disso aí. Então a gente fica aqui nas proximidades desses números, tá certo? Então assim, se vocês notarem, por exemplo, a gente pode dividir o que houve nessa fase de cá, tá certo? E o que vai haver nessa fase após a ovulação, tá certo? Essa primeira fase, gente, folicular. Fase folicular. Tá ok? E essa segunda fase é a fase, alguém lembra? Lútea. O ciclo ele se divide nesses dois formatos, tá certo? Então é o seguinte, na fase folicular, né, o nome nos lembra que está se preparando o folículo ovariano. Eu coloquei aqui esse desenho aqui só para a gente ter uma pequena noção, né? Eu coloquei vários pontinhos aqui, certo? Vários círculozinhos aqui, dentro dos círculos um pontinho. Esse pontinho seria o ovócito, tá certo? Olha só. E a cada momento eu coloquei aqui até como se isso aqui fosse... Na verdade isso aqui está no local só, tá certo, pessoal? Eu coloquei em pontos diferentes para a gente identificar toda essa fase, tá certo? E tudo isso aqui é impulsionado pela presença desses hormônios. Então a gente vê que chega um momento em que essa bolinha aqui se estoura, ela começa, antes de mais nada, um complexo de células, um conjuntinho de células, começa a se diferenciar dos demais tecidos. Tá? Enquanto isso está sendo criado dentro dessa estrutura, está sendo amadurecido um ovócito ou um óvulo. Então esse ovócito, ou óvulo, ele começa a amadurecer, aqui a gente já identifica ele. Essa estrutura ela começa cada vez mais progredindo e amadurecendo, e ela começa a se encher de líquidos, tá certo? Aqui há uma cavidadezinha nela, essa outra cavidade vai aumentando, essa aqui é cheia de líquidos, tá certo? E finalmente, toda essa estrutura aqui, ela se rompe, liberando o ovócito. E eu coloquei aqui exatamente no meio, para vocês lembrarem que esse processo todinho ele inicia lá em certos períodos, certo? Desses 28 dias. E exatamente no meio desses 28 dias é onde ocorre a ovulação. Então, só para recapitular, olha só os hormônios que estão envolvidos nesse processo, né? Quando eles se encontram nos picos e quando eles se encontram nos vales. Se a gente olhar aqui, por exemplo, esse pico maior aqui, o hormônio enquanto esse está nessa altura aqui, nesse nível, tá certo, pessoal? Ó, enquanto esse aqui se encontra nesse nível, os demais estão inferiores a esse nível, nesse exato momento. Então esse aqui, gente, ele é o LH, né? O hormônio luteinizante. Olha só que nesse exato ponto aqui, que é mais ou menos o ponto que eu me referi aqui como o ponto mediano, né? Coloquei esses dias aqui, exatamente aqui nesse ponto é onde existem dois picos. Os picos de atuação aqui é o LH e o FSH, né, que é o hormônio estimulante do folículo. Por isso que é chamado de fase folicular. Essa é a fase em que o ovócito se prepara para surgir, para romper, para nascer, certo? A partir deste folículo que está no ovário, tá ok? Então olha só, enquanto esses aqui estão no pico, né, os demais presenciam o vale,
né? Ou seja, enquanto esses dois estão em alta, os demais estão em baixa. Olha só, esse aqui, antes desse aqui ficar em alta, isso aqui já foi decaindo, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, o decaimento dele, tá certo? E esse outro também, olha só. Enquanto esse aqui estava, esses dois estavam em pico, olha só, esse outro aqui ainda estava tentando reerguer-se, né, subindo, para que o pico dele fosse aqui, nesse ponto aqui, ó, certo? Na parte mais ou menos intermediária entre essa metade e o final, tá certo? Olha só o pico desses dois aqui. Então é nesse momento, né? É nesse momento aqui que esses outros dois hormônios, tá certo? Que é a progesterona e o estrógeno, eles vão começar a serem ativados em maior demasia, certo? E é nesse processo em que ocorre o seguinte: a descamação do útero. Porque esse processo folicular, ele começa a desenvolver no útero, certo? Um acomodamento, o útero começa a ficar espesso, porque espera-se uma implantação de um ovócito fecundado, então todo o útero está preparado para isso. Mas quando não há a fecundação, o que é que vai acontecer? Esses hormônios que estão sendo agora ativados com o decaimento desses dois aqui, dos picos aqui, ó, do LH e do FSH, outros vão estar ativados, certo? Eles vão começar a subir os seus picos. E mais ou menos nesse ponto intermediário aqui é que eles vão fazer o papel deles. E é nesse momento em que todo aquele material preparado nessa fase folicular, agora que é na fase lútea, né? Esse corpo lúteo, que é exatamente o que se formou, que originou depois desse rompimento, então ele vai começar a produzir esses dois hormônios, que é o progesterona e o estrógeno, certo? E toda aquela estrutura pré-formada vai agora começar a descamar, a se desapregar, né, do útero, e isso aqui vai restar na menstruação, tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa breve aula, né, explicando a questão dos picos e dos vales na atuação dos hormônios, e nos vemos numa próxima aula.